Olá, meu nome é Caleb e eu não lembro muita coisa da minha infância. Oi, eu sou a Juliana e lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que hoje eu sei brilhar. Oi, meu nome é Luana e eu fui uma criança que escrevia poesia. E você está ouvindo? O nome? Do livro! Que negócio é esse, Lu? Essa poesia não foi eu que escrevi, foi a Xuxa, tá, Lu? Mas se você quiser colocar na sua antologia poética infantil, você fica à vontade. Eu escrevia pequenos poemas que a minha mãe imprimia, colocava numa pastinha e mostrava para as visitas. E você tem até hoje? Tenho, pior é que eu tenho. Maravilhoso, que maravilhoso. Eu só imagino a visita, assim, a mãe chegando com aquele caderno de poema, a visita falando, opa, poesia. É agora, hein? De uma criança. Se por acaso você me visitou na minha infância, eu peço desculpas de todo o meu coração. Eu não sabia o que estava fazendo, porque é isso que as crianças fazem, né? Elas vivem sem muita noção do amanhã. Mas era tipo um haikai? Quando eu era criança, eu tive uma fase que eu me apaixonei muito pelo Mário Quintana. O Quintana, ele é um poeta muito querido no Rio Grande do Sul, e ele tem alguns livrinhos que são de poesia que não é especificamente para criança, mas que as crianças costumam gostar muito, porque são muito simples, assim, muito singelas. É uma delícia aqueles livros dele. E aí eu li aquilo e, como, né, toda boa criança, pensei, posso fazer isso também. Então eram versinhos, assim, de 4, 6 linhas no máximo. Quase era haikai antes de ser modinha, né? Era uma visionária. Rima rica, tudo rima exatamente, rica. Exatamente. Dor com flor, né? Nesse nível. E eu fazia ainda um PowerPointzinho, sabe? Eu colocava um clipart, né? Na página. Tinha uma produção. Já era digital, já. Já desde o início, né? Tava antenada com as novas tendências aí do e-book. Que maravilhoso. Então, depois do Kissing Coronavirus, você pode encontrar no Kindle Unlimited a coletânea de poesias da Luana. Vai se chamar Luana Já Foi Criança. Pô, isso é um nome legal, viu, Luana? Não queria falar não, mas... Fiquei ligada aí nos próximos lançamentos deste podcast. Tá bem, dói. Vocês não escreviam poesia? Eu já falei que eu escrevia na adolescência, mas eu era uma adolescente rebelde, né? Então eram poemas revoltes. Eram bem revoltes. Desculpa, gente. Adolescência é realmente uma época revoltante. Eu escrevia, mas só quando eu tava meio apaixonado, assim, mas, enfim, era muito bobo, assim. Vocês faziam... Como é que era o nome daqueles poemas que a gente fazia quase... nome? Isso! É acróstico que chama? Puta, eu não sei. Ai, não sei, mas é jumento, tem sempre o que tem com J? Não, Juliana, não é isso, é tipo, Juliana, ela é joia, ela é uma pessoa especial. Joia, olha. Coisa. A Ju definitivamente não foi uma adolescente apaixonada, ela é uma J, jumento. Nossa, mas você manda uma carta assim pra pessoa, tipo, ó, eu escrevi um negócio aqui pra você, aí tipo, tá falando que a pessoa é um jumento, meu. Mas aí tinha umas partes assim, por exemplo, o I, aí você não sabe o que colocar e você põe um I, H, sabe? Tipo, I. Não, Juliana, se você fosse, tipo, mestre desse negócio, você podia quebrar as regras e colocar até alguma palavra entre eles, assim, sabe? Isso! Eu tô impressionada que a Ju não conhece as regras. Ô, Ju, deixa eu te perguntar. Eu não era boa nisso, como vocês podem ver. Não, você nunca se apaixonou na adolescência, Ju? Eu escrevia versos livres, não isso. Não, mas você não respondeu a pergunta da Luana, Juliana. O quê? Você não se apaixonou na adolescência? Ah, sim, mas eu era revolts, né? Então, acho mas os revoltos também amam, não tem essa... Então, mas eu acho que esse tipo de poema eu escrevia quando eu era mais nova e não sabia escrever direito. Eu recebi uma vez uma poesia de metro, vocês já viram essa? Tinha no mundo de vocês? Que as pessoas iam juntando papéis, iam enrolando. Uma carta de rolinho. De ídolo, né? Pra ídolo, só conhece essa versão. Olha, a Luana tinha um admirador, hein? Eu recebi, porque exigia um certo tempo.
E muita Mas cola era um poema tenaz. só, assim, era tipo épico, né? Ele, né, ia confabulando, ele na verdade, era quase um fluxo de consciência também, antes de ser modinha. O cara leu o Ferreira Goulart e, ó, mandou ver aí, ó. Exigia muita Hoje. cola tenaz, né, para você ir juntando as folhinhas, depois, né, enrolar tudo. E pior era para ler, né? Você jogava aquilo na casa inteira. Nossa, essa eu acho que pra poema não, acho que eu já vi só mais pra carta, sei lá, da Xuxa ou coisa do tipo, né? Que as pessoas Sim. faziam. E qual era a brincadeira que vocês mais detestavam na infância? Eu detestava caçador. Aqui tem caçador. Lá na Bahia se chama baleado, eu acho. Que é, você divide o time no meio, fica cada um num lado do campo, e aí quem pegar a bola tem que jogar no outro, e se acertar a bola, ela tá fora. Ai, queimada. Aqui é Aqui em São Paulo é queimada. queimada. Pô, esse Eu, joga era, pra era também. uma das minhas brincadeiras preferidas. Na minha escola, Não, Juliana, na minha escola a tinha imagem que a campeonato gente tá de construindo queimada. aqui. Eu adorava jogar queimada. Não era muito boa, né? Nunca tive muita força, mas eu gostava muito. O problema da queimada é a violência, né? Assim, é uma violência descabida, assim, né? Eu lembro quando eu saí, porque teve uma época que eu fiz da quinta à sétima série, eu fiz isso numa escola particular. Aí a gente jogava handball na educação física, porque era a especialidade daquela escola era handball. Tinha várias meninas federadas e tal, que eram, tipo, brutas. Mas na aula, tipo, era handball de meninas, né? Meninas que estavam ali porque elas precisavam tirar uma nota na educação física. E aí eu lembro a primeira vez que eu joguei handball de verdade com pessoas que não eram daquela escola. E foi um pouco chocante. Eu apanhei, assim, apanhei que nem gente grande, Quantos anos? mesmo tendo 13 anos. Foi 13. 13. Aí eu falei, ok, isso é handball. Ainda gosto, é um dos meus esportes preferidos, mas só prefiro assistir, né? Apanhar a gente não gosta muito, não. Ó, eu não lembro qual que eu não gostava, mas eu sempre fui do futebol, obviamente, né? Então não vou nem colocar aqui, né, do futebol, mas eu gostava muito de esconde-esconde quando você vai ficando mais velho, que você pode se esconder, tipo, sei lá, nas outras ruas, assim. Eu lembro que tem uma época entre fim da infância, comecinho da adolescência, que eu ficava na rua boa parte do dia, e aí, tipo, cara, começava, tipo, o território aumentava muito, assim. Uma hora cansava a brincadeira, né? Porque a pessoa escondia 2 ruas para baixo e não tem muito sentido, assim. Não, agora eu lembrei o que eu não gostava. Porque é isso, eu gostava muito de brincar de esconde-esconde aqui na rua também, faziam e tal. Mas eu nunca vi sentido em pega-pega, porque se você pode brincar de esconde-esconde, por que você vai brincar de pega-pega? Fica aí o questionamento. Não é mesmo? Pô, mas Enfim. pega-pega é só para provar sua velocidade, Juliana. Então, mas, gente, olha, pessoas não foram feitas para correr. A gente tem 2 pernas, a gente não é um guepardo. Você Então, já tinha esse pensamento com 12, com 11, 10 anos? Com certeza tinha, Caleb. Não tenho a menor dúvida. Juliana, eu gostei de correr, eu acho um negócio Juliana, meio útil, assim mesmo. Juliana, não, mas não tem que ter uma utilidade, as brincadeiras não tem essa. Juliana, eu vou dar um exemplo, e você conhece, enfim, acontece com a mesma coisa com o seu, mas o meu sobrinho. Às vezes eu quero jogar videogame com ele tem 5 anos. A coisa que ele mais realmente se diverte é ficar correndo de um lado pro outro. Meu sobrinho também, eu falo pra ele, quando ele vem aqui, por conta da pandemia, ele tá, tipo, subindo pelo telhado, eu falo, dá 5 voltas em volta da casa, ele faz amarradão. Eu fico, tipo, Então, correr é legal. As pessoas não, gostam de correr. eu prefiro outras coisas. Ô, Lu, o que você gostava? Eu gostava muito de uma que se chamava Elefante Rosa. É que as brincadeiras têm nome diferente, tem que padronizar isso aí, tá difícil a comunicação aqui. Eu também Que acho. era uma que, assim, a pessoa tinha que falar uma cor, sei lá, vermelho. E aí todo mundo tinha que procurar algo vermelho. E o último que não Isso era legal, conseguisse. Era, E aí gente, as pessoas saíam correndo, se matando, assim, pra pegar a parede, qualquer coisa do tipo, era divertido. tinha colorido, só É muda verdade. que o nosso era colorido, o seu era cor de rosa.
Gostava de Mestre Manda, gostava de Pega-Pega também. Inclusive, eu tenho um grande trauma na minha infância, porque assim, eu adiantei um ano na minha escola, porque minha família queria que eu ficasse na mesma turma que a minha prima, tinha um rolo desses. E aí um belo dia da minha infância, eu descobri que eu era café com leite no Pega-Pega e eu não sabia. Porque eu era muito mais nova que todo mundo. E quando você é criança, um ano faz assim a diferença, né? Hoje em dia, né, 15 anos a gente nem liga, mas um ano na infância. E foi muito triste, assim. Poxa, eu sempre achei que ninguém me pegava, sabe? Você era tipo, meu, invencível. Você era tipo. Nossa, eu ao contrário, eu adorava ser café com leite. Porque aqui na rua que eu moro, enfim, eu moro aqui a vida inteira, né? E aí tem o meu irmão que é mais velho, 2 anos mais velho, e só tinha menino. E de menina só tinha eu e uma menina um ano mais velha. Mais nova, desculpa. Então, tipo, os meninos eram muito brutos, então eu gostava de, tipo, seu café com leite, lá, 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 enfim, eu era desse tipo de pessoa. Curioso. Depois dessa longuíssima divagação aqui, memorialista, nostálgica, vamos falar de livro um pouco, que é bom? Vamos. A gente trouxe um tema adequado à semana, né? A gente já passou alguns dias, mas acho que ainda está dentro das comemorações do Dia das Crianças. É aquela hora que começa a tocar molejão, né? Aquela hora que todo mundo troca os avatar, né, mano, de criança. Verdade. E aí você vê umas crianças bonitas que viram uns adultos esquisitos. Adultos Uns adultos esquisitos. bonitos, né, que era uma criança esquisita. Então, entendi. Você era uma criança bonita ou você era uma criança esquisita, Caleb? Eu era meio gordinho, né? Os gordinhos tendem a ser meio assim, meio fofinho, assim, sabe? Mas eu acho que eu era uma criança bonita e virei um adulto esquisito. Você não se acha um adulto fofinho, Caleb? Não, assim, eu acho que ok, mas assim, eu olho a infância e falo, esse menino aqui, essa criança bonita aqui, gordinha. Não, eu sempre fui linda, desde pequena. Obrigada por perguntar. Eu era uma criança muito bonitinha. E a minha mãe fazia xuxinha, assim, no meio da minha testa. Eu achava muito... Eu olho as fotos, eu acho tão bonitinho. Mas só uma coisa. Eu tive uma fama pequeno, que eu acho que deve ser infundada, obviamente, né? De que eu, às vezes, chorava muito. Assim, abri o berreiro por motivo nenhum, assim. Então, só acho que isso era uma coisa que as pessoas falavam, mas eu acho que é mentira, né? Certeza que não, Caleb. Intrigas, Caleb. Então aqui a gente pensou num tema muito original. Dia das Crianças, pensamos o quê? Em personagens criança, narradores infantis, né? Pra gente falar aqui pra vocês. É uma lista difícil às vezes, né? Não é tão... Eu confesso que eu preciso renovar minha lista para ano que vem a gente fazer mais um especial Dia das Crianças, mas eu vou estar mais preparado com livros novos. Eu demorei muito pra achar um. E aí a Luana depois mandou vários. Eu falei, nossa, é verdade. Aí, enfim. E aí eu fiquei pensando em outros. Obviamente, não sou o que a gente vai falar, mas eu fiquei meio pensando, tipo, sei lá, no Peter Pan, no alguns outros. Mas eu fiquei em dúvida, sabe? Não sei exatamente porquê, mas... Enfim, eu acho que a gente tentou escolher dos livros adultos, entre aspas, assim. Acho que esse foi o nosso recorte, né? Talvez a gente fizer um outro recorte e a gente possa vir com novos livros, né? Posso começar? Quero começar hoje porque eu queria justificar a minha escolha. Porque eu acho que ela pode ser problematizada. A Luana aprendeu muito comigo. Antes de ser atacado, a gente já se defende, né, Ju? Mas eu fiquei pensando que, assim, eu lembrei que a gente tem um episódio aqui no podcast que fala sobre narradores improváveis. É um episódio muito velho. É o nosso 8º episódio, o primeiro que está disponível no Spotify, porém muito bom. E a gente falou lá sobre diferentes formas de narrar, e a gente mencionou nesse episódio que essa questão de quem narra, como é construída essa narração, ela é muito pertinente aos romances modernos, né?
que a gente vai problematizar quem que está contando essa história, será que esse é um narrador que ele é confiável, será que ele está comprometido, será que o jeito que ele conta a história beneficia ele mesmo? Então, esses questionamentos em relação ao narrador, eles são muito da nossa literatura moderna, né? E aí vem a questão do porquê colocar uma narração ou dentro de uma criança, né, no caso de uma narração em primeira pessoa, ou com um narrador muito próximo, no caso de uma narração em terceira pessoa. E eu acho que a criança ela tem uma óbvia limitação do que ela é capaz de compreender sobre o mundo, né, sobre o mundo dos adultos. Eu acho que existe uma tendência também para o maravilhamento, né, para uma coisa meio lúdica. É usado muito em livros de assuntos muito tristes, se a gente parar para pensar. Então, esse olhar infantil sobre a guerra, né, é algo muito comum. Muito romance de formação também. Então, geralmente são mais esses recortes assim. E aí eu lembrei de um livro que talvez tenha sido o primeiro livro que me fez pensar sobre isso, sobre esse ponto de vista infantil, que é o Pelos Olhos de Maisie, do Henry James, que foi publicado em 1897. Né, como o título sugere, a gente vai ver a história através dos olhos da Maisie. A Maisie é essa garotinha, né, essa menina, cujos pais estão se divorciando, e os pais são pessoas horríveis, assim, eles se odeiam, e eles vão usar a menina para tentar machucar um ao outro, né, de todas as formas possíveis. Então a Maisie é justamente essa menina que está tentando entender o mundo dos adultos, sendo que esse mundo é esse mundo muito líquido, né? Para a gente usar a expressão clássica aqui, esse mundo instável, onde ninguém é exatamente o que aparenta ser, onde você tem muita informação nas entrelinhas, né? Nos subterrâneos, e é como que ela vai entendendo esse mundo. E o Henry James, ele tinha uma preocupação muito grande sobre como construir esse narrador, né? E ele tinha essa ideia que ele escreve a respeito, que é a do personagem como um refletor. Eu acho essa ideia muito legal. O personagem, ele joga a luz sobre algo ou alguém, e a gente vai ver aquele algo ou alguém através desse foco que é dado pelo personagem. Né? Então, depois desse foco de luz, você tem uma zona de penumbra até a escuridão. Então, o que a gente não consegue mais ver. Então, a gente é conduzido pelo esse olhar do personagem. Mas o que é interessante no Henry James é que ele constrói esse narrador em terceira pessoa. Então, a gente está muito perto dessa menininha, né, a ponto de saber os pensamentos dela, ou como ela enxerga o mundo, mas, ao mesmo tempo, suficientemente afastado para a gente perceber coisas que ela não percebe. E isso eu acho muito legal em narradores criança, né? Por exemplo, como que funciona isso? Tem uma cena em que a Maisie está passeando com o pai num parque, e aí ela vê a mãe dela com outro homem, num momento de intimidade. E ao invés dessa menina, sei lá, ficar chocada, escandalizada, ela começa a ver os passarinhos, a graminha, a luz do sol. Aí ela se aproxima desse homem e vê que esse homem trata a mãe dela com muito carinho e ela fica feliz. Ela fala, olha como ele trata a minha mãe bem, se ele trata tão bem ela assim, eu também posso gostar dele. Então tem uma coisa de ela talvez não compreender o que está acontecendo, mas o autor, ele até coloca a possibilidade de que talvez ela até entenda, no fundo ela entende, mas ela está tentando proteger a mãe, né? Ela quer manter essa imagem da mãe, talvez faça isso até num nível inconsciente, né? De preservar essa imagem. Então, a gente tem acesso a esse olhar infantil dela, mas a gente, como leitor, né? Leitores mais velhos, com a nossa própria bagagem, a gente percebe que é uma mulher com seu amante. Então, a gente tem vários níveis ali, o que a criança está vendo e o que a gente consegue perceber a partir do que ela está vendo. Eu acho que, no fim, o que ele estava construindo ali, refletindo a respeito, é a questão de ponto de vista. Então, você não tem mais essa história única, essa verdade fundamental. Você tem ali diversos níveis possíveis de interpretação, né, camadas. E o Henry James constrói isso muito bem. É um livro dos clássicos, assim, ele tem uma leitura meio arrastada, difícil, mas essa questão do ponto de vista é muito interessante e ele vai ser muito importante para uma série de autores que vieram depois dele, né? Ele vai influenciar demais essa literatura ocidental. Como eu falei, o livro é do final do século XIX, então você ainda tem vários autores aí que iam refinar ainda mais essa questão de ponto de vista, né? Mas é um livro que eu gostei muito de ler, assim, difícil, mas muito bacana e bem interessante para pensar nisso, né? Do que o personagem conta
e do que a gente entende, né? As duas coisas, elas não necessariamente são correspondentes, né? E o Henry James tinha essa coisa, né? Muita gente chama ele de um mestre da narrativa, né? Acho que tá aí, né, um pouco, né, dessa tentativa dele, né? De fazer isso. O quão difícil é fazer esse tipo de coisa, né? Aplicar esse olhar e todas essas reflexões, né? E eu acho que muda um pouco também. A gente sempre pensa, sei lá, narração infantil na questão de primeira pessoa, né? E por isso que eu falei que talvez a minha escolha pudesse ser problematizada, porque não é exatamente um narrador infantil, né? É um narrador em terceira pessoa, mas que está muito próximo dessa criança. E eu acho que mesmo com a narração em terceira pessoa, você tem acesso a esse mundo infantil. E isso é bem interessante e bem importante para a história também, porque se ele está falando justamente sobre esse mundo onde nada é exatamente o que parece, né, onde tudo é muito instável, faz sentido, né, que a narração da criança não seja exatamente o que está acontecendo de fato, né? Tem várias outras coisas ali que a gente pode perceber ou pode interpretar. Então, é daqueles casos que eu acho que a forma funciona muito bem na história, sabe? Não é um romance tese, assim, ele não está Só jogou uma construindo. ideia, só jogou uma ideia. Exatamente. Ele casa muito bem as duas coisas, então é um romance bem legal. Demais. E só uma coisa, tem acho que outras edições, mas saiu pela Penguin, né? Eu lembro que foi um dos primeiros livros da Penguin, exatamente por isso, né? Pela importância, e que acho que na época, então, 10 anos atrás, não tinha, acho que, edições, né, dele. E é uma ótima tradução, a da Penguin, e tem muito material extra. Então, acho que tem 5 resenhas do livro que saíram na época do lançamento, que é muito legal. Tem algumas introduções escritas pelo próprio Henry James para algumas publicações. Então, é uma super edição, assim, vale muito a pena. Ju, você vai? Eu vou? Posso ir? É que eu acho que tem a ver com o que a Lu estava falando, dessa questão do trauma, né? O livro que eu lembrei, assim, foi o primeiro que caiu da minha memória, assim, porque eu fui ver, eu tinha lido ele em 2001. Quais as chances? O que você estava fazendo em 2001? Eu não faço ideia do que eu estava fazendo em 2001. Mas eu lembrei desse livro. E é uma questão muito traumática, assim, é um livro ele é narrado em primeira pessoa, né? Mas ele traz essa questão do trauma muito forte, de como esse olhar infantil em cima de fatos bem traumáticos. O livro chama Por que a Criança Cozinha na Polenta, de uma autora... Peraí que eu tenho que colar o nome dela aqui. É uma autora romena, chama Aglaja Veterani. É um livro que saiu em 2004 pela editora DBA. Eu fui até checar, parece que ainda está no catálogo da editora. Né? Ela é uma autora romena, né? Aglaja, né? Enfim, a Aglaja ela é romena, de fato, e os fatos narrados no livro são muito próximos aos fatos que ela passou na infância, né? Ela nasce na Romênia durante uma ditadura, né? Lá na década de 60. Os pais dela eram artistas de circo. E lá pela década de 70, fim da década de 70, eles conseguem escapar da Romênia, fogem. Né? Isso é muito comum, eu já falei acho que da Herta Miller, que eu já li livros sobre isso, que era realmente muito comum, e eles vão morar na Suíça, né? Então, só lá na Suíça, com quase 15 anos, que a autora vai começar a aprender a escrever, que, enfim, essa é a infância mesmo dela, assim, ela passou boa parte da infância dela como artista de circo mesmo, porque ela acabava participando dos espetáculos, o pai dela era palhaço, a mãe era acrobata, e aí é isso, o livro é narrado por uma criança, que a gente não sabe muito bem a idade, mas parece uma criança muito inocente, muito com esse olhar muito imaginativo. Então ela começa contando justamente essa vida no circo, essa coisa meio mágica, né, dos espetáculos e tudo mais. Mas você vai vendo no fundo uma situação de extrema pobreza, sabe? E aí de repente eles têm que fugir mesmo, vão para Suíça, né? E eles vão viver num hotel. E aí, nesse hotel, enfim,
quais são as formas de viver, né? Como que eles vão se sustentar, como é que essa família vai se sustentar, o que os pais vão fazer. A menina, ela tem, né, a narradora, ela tem o sonho de ser artista de cinema, e o pai, ele filmava ela e a mãe. Só que você não sabe exatamente que tipo de filme ele fazia, sabe? É tudo muito sutil, assim, é um negócio que eu tava tentando puxar pela memória e eu lembro que quando eu li, eu não tive nenhuma conclusão. Eu tenho a impressão de que é um livro que fala, assim, de abuso sexual, não só nesse momento do filme, né, desses filmes, mas em vários outros momentos, mas é tudo muito sutil, né, nessa coisa mesmo dessa visão imaginativa e meio mágica dessa criança, sabe? Então é uma história que realmente ela tá tentando lidar com aquilo tudo, né, com essas mudanças do jeito que uma criança pode, sabe? Então, tentando achar explicações, porque os adultos não querem explicar para ela o que está acontecendo, sabe? E, enfim, essa autora, ela teve uma vida muito sofrida mesmo, teve que ir para internatos e tudo mais, porque, enfim, teve uma separação muito traumática dos pais, e tem a separação, né, no livro também. Ela e a irmã mais velha, ela tem uma irmã mais velha, vão parar um tempo num internato. Então, tem todos esses fatos, né, da biografia da autora, mas, né, fabular, de uma forma meio fabular, assim. Então, eu acho que, pensando, assim, dos livros que eu lembrei depois, que foram livros de autores com narradores infantis, eu acho que esse foi o mais ambíguo, assim, sabe? Porque os outros, você consegue entender o que está acontecendo e falar, tá, ok, então a criança está passando por isso, então por isso que ela está contando assim, assim, assim. Agora esse não, sabe? É tudo meio. Não fica tão claro todos os traumas que ela passou. Você sabe que ela não tá tendo uma vida fácil, né? Afinal de contas, ela é uma refugiada, ela tá vivendo num hotel miserável, os pais não têm emprego, enfim, é uma situação horrorosa ali no leste europeu, essa questão do tráfico humano. Então, assim, ela via essas coisas acontecendo, né? Então, enfim, é um livro que eu precisava reler, inclusive, mas eu recomendo justamente pela estranheza e pela força da narrativa, assim. Então, se vocês puderem dar uma olhada, dar uma chance para ele, fica a dica. Quando você falou no título desse livro, você obviamente já tinha me falado, mas nossa, eu não lembrava que a história era tão tensa, né? É muito tensa. E aí, esse título, né, porque a criança cozinha na polenta, enfim, Maravilhoso o é título. uma lenda, não é exatamente uma lenda, deve ser tipo dessas lendas urbanas, vamos dizer assim, que existe, né? Dessa criança que cozinha na polenta, tal, que era uma história que a irmã dela contava, a irmã mais velha contava para ela, e ela ficava muito chocada, assim, como assim? Será que vão me cozinhar na polenta, né? Por que cozinha uma criança na polenta? Será porque ela foi ruim? Será que ela, né, foi mal educada? Enfim, então tem todo esse tom fabular mesmo, né? E é meio engraçado, porque assim, eu tenho um problema com narradores infantis de às vezes não parecerem incríveis, né? Pode acontecer, né? De querer botar uma criança muito espirituosa ali, você fala, "Mano, não, sabe? Eu fazer uma coisa muito, enfim, muito inocente e tal, aí você pode não parecer muito crível. Mas eu lembro que eu fiquei meio impressionada quando eu li, assim. Acho que o livro é dividido em 3 partes. Eu estava relendo o que eu escrevi sobre ele, teve alguma das partes que eu achei um pouco complicada, assim, de tipo acreditar. Mas no geral ele é muito bem escrito, assim, nesse sentido. A autora foi muito bem nisso, nesse sentido de colocar a autora, a narradora infantil, né? E aí eu lembro, ele é meio que como se fosse um diário, sabe? Então tem partes que ela contando uma história e de repente tem uma coisa que é só uma frase. E aí dessa frase você tem que falar, tá, o que aconteceu, sabe? É bem interessante. Porque eu acho que às vezes não necessariamente é a intenção do autor criar um narrador crível. Às vezes não é mesmo. Às vezes a intenção ela é muito mais a do choque, do contraste.
Eu lembrei enquanto você falava, por exemplo, do Caderno Rosa, né, de Lori Lamb, da Hilda, que é um livro dela extremamente polêmico, incômodo. Se você já leu e não passou mal, você não é humano. Mas é isso, porque é uma criança muito nova, falando sobre questões de sexo e tudo muito repugnante, assim. Então, acho que tem isso também, né, a questão do choque, que é você colocar justamente uma narração infantil em determinadas situações, né? Pensando nisso, esse livro tem muito, né? E a história é uma história extremamente trágica, né? Tanto da narradora, né? Quanto da própria autora, né? Porque não posso dizer que é tudo, tudo no livro é real, assim. Mas a autora era extremamente perturbada com a história dela, com a própria história, né? Tanto que, infelizmente, né, ela falece muito cedo e ela comete suicídio, né? É uma autora que morre com 40 e poucos anos, estava tipo, no auge da carreira, estava começando a publicar peça de teatro, né? Ela também era dramaturga, mas ela estava indo super bem, mas enfim, né? Questões de depressão e tudo mais, aí infelizmente ela comete suicídio. E você, Caleb? Qual que você escolheu? Eu escolhi um livro que a gente, acho que já deve ter comentado aqui. Se a gente não comentou, falha nossa quem comentar, ou minha, que é o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer, né? Foi publicado aqui pela Rocco, em 2005. É um livro que eu gosto muito, assim, acho que é um dos meus livros favoritos da vida, assim, a gente acho que até releu pro clube, né, alguns anos depois, e ele passa nessa primeira linha que é o personagem infantil que não é insuportável, que não é um pequeno, apesar dele ser um pequeno gênio, né, eu acho que o personagem principal é o Oscar Schell, né, ele é um pequeno gênio, mas eu acho que ele não é um pequeno gênio, se a gente entrou no crível, né, o que pensando bem, essa ideia do crível é difícil, né, porque assim, as crianças são, elas podem surpreender, né, não parecendo muito crível, né, em alguns momentos, mas o Oscar é um personagem que você se apega muito fácil, é ele que tá narrando a história, a história é entremeada com uma outras partes, então vou falar primeiro do Oscar, né, o livro saiu em 2005, com 4 anos depois do 11 de setembro, né, do desastre, enfim. E o livro é todo carregado por isso, né? O pai do Oscar, o Thomas Schell, que era o ídolo dele, né? Era o grande incentivador das invenções, de tudo que o Oscar fazia. Ele morre nas Torres, né? A gente descobre um pouquinho mais para frente. E o Oscar, enfim, fica totalmente fragilizado, né? Fica a relação com a mãe dele, ela não sabe também como lidar com as invenções, com as maluquices, muitas aspas, né, dele. E o livro começa com ele meio que saindo, ele achando pistas, e ele começa a sair meio que como se fosse uma caça ao tesouro, que o pai dele fazia muito com ele. E às vezes essa caça ao tesouro acabava no Central Park, desenterrando coisas mesmo, tudo planejado por ele. O livro começa com essa busca, e o Oscar é engraçado porque ele é um menino, ele já se apresenta como desenhista de joias, astrofísico, estudante de francês, tocador de piano, ator shakespeariano, pacifista, inventor de maravilhosas invenções fantásticas. Esse é um pouco do cartão do Oscar, né, que ele sai. E acho que o que eu mais gosto no livro é que, de certa forma, o Oscar ele é um garoto que tenta... O livro começa com essa busca de aventura, e ele é entrecortado por uma troca de cartas, algumas lembranças de uma outra história que se passou na Segunda Guerra Mundial, que é do bombardeio de Dresden, né? O Oscar, né, mora com a mãe, e muito perto mora a avó dele, que é incentivadora, mas, enfim, super protetora, a gente não sabe exatamente. E essas histórias vão contendo meio paralelo. E aí o livro tem uma coisa que eu acho super
curiosa, que é a narrativa dessa outra parte, que a gente não sabe o que é, mas que tem a ver com a Segunda Guerra, com histórias que a gente não sabe exatamente. Tem meio que algumas coisas visuais, algumas pistas, algumas partes nas escadas. Tem uma interação ali que eu gosto muito, que eu acho que é muito imersivo. Mas eu acho que o livro, uma das coisas mais legais do livro é a aventura do Oscar, sabe? Descobrindo, encontrando pessoas. Ele é um garoto que se dá muito bem, mas ele é muito solitário, né? Até por conta da perda do pai. E nessa busca dele, acho que ele se permite abrir para conhecer pessoas que ele, sei lá, pessoas mais improváveis possíveis. E tudo começa com uma chave, né? Com que ele encontra num pote, né? Num vaso do pai dele. E ele tenta buscar todos as pessoas com sobrenome Black na cidade, que é um sobrenome absolutamente comum e banal, né? Então, essa busca dele é totalmente improvável. Enfim, o Extremamente Alto é um baita livro, assim, é um livro desses que você se apega muito ao personagem, você fica torcendo por ele, e o Oscar, lógico, ele é uma criança, né? Então tem hora que ele vai ser um pouquinho irritante, mas é bem pouquinho mesmo. E tem essa outra história acontecendo, assim, que eu não vou falar muito, porque eu acho que é uma surpresa que você vai descobrindo legal, mas eu gosto muito da narrativa, assim, sabe? O quão próximo o autor, né, o Jonathan, estava do 11 de setembro, né, que foi uma ferida, enfim, uma questão terrível, mas ele consegue construir essa narrativa cheia de carinho, assim, sabe? Cheio de pouco de esperança, não sei se esperança, mas olhando para as pessoas, sabe? Meio que esperançoso, talvez. Acho que esperançoso pode ser uma boa palavra. E o Oscar, ele inventa coisas maravilhosas, e acho que eu já devo ter falado, eu não sei se eu falei aqui no podcast, mas o meu melhor, assim, acho que é a melhor invenção do Oscar, é um trecho na página 49, ele fala: naquela noite, na cama, inventei um dreno especial, que ficaria embaixo de cada travesseiro de Nova York, conectado ao reservatório. Sempre que as pessoas chorassem até dormir, as lágrimas iriam todas para o mesmo lugar, e pela manhã o homem do tempo poderia informar se a água do reservatório das lágrimas havia subido ou descido, e você saberia se as botas de Nova York estavam pesadas. E quando algo realmente terrível acontecesse, como uma bomba nuclear, ou pelo menos um ataque com armas biológicas, seria disparada uma sirene extremamente alta para todos serem avisados de que deveriam ir ao Central Park para colocar sacos de areia ao redor do reservatório. É isso, né? Eu acho o Jonathan conseguiu captar essa ideia da criança, de olhar para uma coisa muito complicada e falar de uma forma simples. E sei lá, eu imagino que outras pessoas, né, assim, sei lá, eu tô convivendo bastante com meus sobrinhos nessa quarentena, e vejo eles falando e lidando com coisas extremamente de uma forma complicada, mas com essa meio que transfigurado por uma coisa simples, sabe? Tipo, você fala, mas e se a gente fizesse assim? Porra, é óbvio, mas não tem como. Enfim, a vida é muito mais complicada que isso, e eu acho que isso está dentro do livro, assim, acho que pensando no Extremamente Alto, é o que eu mais penso, como ele conseguiu captar isso, assim. Então, minha indicação é o Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. E o filme é legal, mas não é joia, então... Assim, eu acho que a gente... filme, assim, vale a pena. Eu acho que você falou do livro agora, porque quando você começou a falar da máquina de lágrimas. Eu também tenho sensação. O episódio sobre máquinas, né? Invenções. É verdade, então foi isso. Diferentonas, e acho que você falou justamente da máquina de lágrimas do Oscar. É que eu acho que essa máquina de lágrimas é excelente, né? Tipo, ela é muito... A minha parte preferida do Oscar é no começo, quando ele tá se apresentando, e aí ele diz que é pacifista e tal. E aí ele diz assim, não sei quando, aos 8 anos, foi a minha primeira aula de karatê. E aí o meu professor mandou eu dar um soco no meu amigo, e aí esta foi a minha última aula de karatê. É muito bom aquilo. Nossa, eu lembro de delay, tipo, rir assim, no ônibus, assim, sabe? Eu lembro de quando ele manda a carta pro Stephen Hawking perguntando e se ele nunca parasse de inventar, assim, sabe? Tipo, se isso continuasse meio sem parar e tal, eu acho
Eu gosto muito. Qual que é o seu segundo, Lu? Segundo que eu escolhi, eu acho que eu ainda não falei também aqui no podcast, porque essa é a minha luta pessoal aqui, né? Porque não é só o fato de você nunca ter falado o livro, é você lembrar dos livros que você leu há 25 anos atrás, entendeu? Isso é um desafio. Eu escolhi falar sobre o Sem Destino, de um autor húngaro chamado Imre Kertész. Ele foi publicado em 1975, e esse é quase um livro de testemunho. Assim, literatura de testemunho, porque o Kertész, ele é um sobrevivente dos campos de concentração, mas ele vai escrever um livro que é ficção. Então, ele é um rapaz que escapou dos campos de concentração, que vai criar um personagem que é um rapaz que escapou dos campos de concentração, certo? Mais ou menos por aí. E eu gostei muito desse livro, porque eu acho que ele mostra bem essa questão do ponto de vista do adolescente, né? O personagem, ele se chama Coles e ele tem 15 anos. E ele é um adolescente muito chato, porque assim, é uma regra universal que todo adolescente é chato. Se você é adolescente e você não se acha chato, espera 10 anos. E aí você vai olhar para trás e você vai perceber que você era de fato chato, né? Então você até os 20 anos é chato, e aí depois melhora. E aí depois eu acho que a gente volta a ficar chato depois dos 30, porque aí a gente fica o velho chato. Então, não sei, eu acho que a gente só tem 10 anos de ser pessoas legais, assim. Eu já me encontro nesse momento, sou a velha chata. É o velho chato que vai falar o quê? Sobre tá quente, né? O clima, as eleições municipais. É só isso que o velho chato se interessa, né? O velho chato se interessa por... O que os jovens estão fazendo? Não tô entendendo. Por que eles gostam disso? Que gíria é essa? O que eles estão fazendo com a língua portuguesa? Essa é a minha reação. Eu não entendo Essa é a minha reação ao TikTok. O que está acontecendo ali? Os velhos chatos ficam reclamando de K-pop, sendo que a gente teve as nossas vergonhas também na adolescência, que aí ninguém fala a respeito, né? Nós também tivemos as nossas boy bands. Então, eu danço ainda Backstreet Boys na festa, gente. Eu só não entendo K-pop, porque, enfim, é muita gente ao mesmo tempo. Eles falam coreano, eu não entendo. Enfim, eu não entendo, de verdade. Acho que o papel do velho chato é não entender o jovem chato, né? Então, é isso. Se você tá entre os 20 e os 30 anos, você é legal. Se não, você não é. Mas, enfim, divaguei, ó. O adolescente não é um adolescente chato. E aí estão acontecendo as coisas, todas as limitações e as questões de preconceito que vão vir aí com o governo nazista, né, a ascensão do nazista, e ele obviamente não tem a compreensão do todo, né? Então, por exemplo, quando obrigam ele e os amigos chatos adolescentes dele a usarem a estrela, a única preocupação dele é que agora todo mundo vai ter que se vestir da mesma forma. Como é que eu vou mostrar meu estilo se eu preciso usar um uniforme? Né? Ele tem um tio, que ele acha um velho chato, que vem falar para ele sobre destino dos judeus e como os judeus são perseguidos sistematicamente ao longo da história. Ele não quer saber nada disso, ele só quer ir para o quarto comer a sobremesa, sabe? E tem uma parte logo no começo da história que é muito triste, que o pai dele vai para um campo de concentração antes dele. Né? Ele ainda não tem a noção de que é um campo de concentração, né? Ele recebe uma intimação para ir para um campo de trabalho, então ele, como adulto, já tem uma noção melhor do que está acontecendo, então ele fica muito preocupado, ele vai se despedir do filho, e o filho fica impaciente, ele quer que aquela coisa acabe logo, aquele sentimentalismo todo, tá? O pai vai, mas depois volta, para que todo esse drama? E aí a gente, é isso que eu falei, né? Sobre os níveis de como a gente sabe mais do que o personagem, né? A gente sabe que aquela é a última vez que eles estão se vendo. Aquilo ali é uma despedida de fato, né? Mas ele, como personagem, não sabe disso. Na verdade, para os próprios adultos judeus era muito difícil ter a compreensão do que estava acontecendo no mundo, né? A gente já falou sobre isso em alguns episódios. Imagine para uma criança / adolescente. Né? Então, ele vai ser mandado para os campos de concentração, vai vivenciar tudo isso. A história narrada no momento em que ele sai, né? Então ele está lembrando e está emulando as sensações dele de quando jovem, mas eu acho que ele emula muito bem isso, inclusive de que forma que os preconceitos da época já estavam enraizados nele próprio.
Então, ele é um jovem judeu, não praticante, mas judeu, que chega no campo de concentração e encontra um monte de homem de nariz grande e orelha proeminente, e ele olha para aquele povo e fala, meu Deus, essa galera aí tem uma cara estranha, eles não devem ser confiáveis. E aí, em contrapartida, tem um médico que atende ele, né, loiro, olhos azuis, sotaque gaúcho, e ele fala o quê? Esse cara deve ser legal, esse cara é boa gente, esse cara aí com certeza quer o meu bem. Então, ele já traz nele todas as questões, a imagem que é construída durante muitos anos, através de propaganda, de toda uma sistematização dessa imagem que é vendida, né, pelo governo nazista, ele já traz enraizado nele mesmo, sendo que ele é a principal vítima disso tudo. Então, são questões muito complexas, como que ele vai apreendendo a questão do campo de concentração. E eu acho que, especificamente sobre o Holocausto, a gente teria várias outras opções, né? A gente tem uma certa tendência aí de você retratar essas grandes tragédias, assim, pelo olhar infantil. Então, você tem, sei lá, o menino do pijama listrado, você tem várias histórias aí que retratam isso, até de outras... tem até de outras tragédias, né? Sei lá, Ruanda, você tem a Mukasonga, que vai retratar ali através de um olhar infantil também. Você tem uma certa constância assim, desse recurso narrativo, digamos assim. Mas esse livro eu achei bem interessante, assim, se você se interessa pelo assunto. Eu acho que ele não é dos livros mais conhecidos, falados, né, de literatura de testemunho, mas acho um livro bem interessante, assim, até por essa questão da imagem, de como ele se vê e de como ele vai aprender a se ver a partir do campo, né? É quase um romance de formação, né? Um jovem se tornando adulto, mas numa situação extrema, né? Então, fica a indicação aí do Sem Destino, do Henri Kertész. Tem uma coisa engraçada sobre esse livro, quer dizer, não sobre esse livro, né? É que o título... Não, o título do livro, o título... Sem Destino, enfim, eu comecei a ler esse livro também, foi um livro que teve uma matéria que pediu para ler, mas enfim, eu não consegui terminar de ler. Mas eu lembro que quando eu vi o título, eu falei, mas Sem Destino não é exatamente sobre isso, né? Sobre literatura de testemunho e tal, porque eu tô procurando, eu não achei essa referência, mas a bem virar uma época lançou aquele livro Outsiders, que agora tá como Vida Sem Rumo. Mas é Vida Sem Rumo ou não? Não, a Intrínseca tá como Vida Sem Rumo, mas eu lembro, na Bem Virar, se não me engano, chamava Sem Destino. Eu tenho quase certeza. E aí eu li esse livro, né? E aí o Outsiders, no caso, não o que a Lu falou. E aí, toda vez que o professor falava Sem Destino, eu lembrava desse livro. Só que eu não tô achando essa referência, enfim, né? Mas enfim, tem o Outsiders. O Outsiders é outro livro que é narrado por um adolescente chato, mas é sobre gangues, né? Absolutamente nada a ver com o Holocausto. Só uma curiosidade. É que quando você falou que ia falar sobre Sem Destino, eu falei, nossa, a Lu leu Outsiders. E aí ela começou porque eu tinha apagado da memória que tinha esse livro. Eu só pensei no menino do pijama listrado, assim. Só falei, nossa, apaguei total da mente. Eu fui muito enganada por esse livro, porque assim, Sem Destino me parece alguém que vai fazer uma road trip, sabe? E a capa do livro ainda é um sol, assim, nossa. Meio laranjão, né? Mas, verdade. Na verdade, o que ele fala é que tem essa questão do destino dos judeus, que eu acho que é uma questão bem interessante no livro, porque existe uma mítica, não sei se essa é a palavra certa de se usar, religiosa, que diz que os judeus eram o povo de Deus até que eles quebraram o pacto, né? Eles não honraram o pacto que eles estabeleceram com Deus, eles cultuaram outros deuses, eles saíram ali de um padrão de comportamento esperado, e aí eles sofreram uma espécie de maldição. Então, todas essas perseguições ao longo da história seriam advindas desse pacto que foi quebrado. E isso, nos campos de concentração, eles davam uma certa força para as pessoas que eram muito religiosas, porque elas viam um propósito em tudo que elas estavam sofrendo. Isso é muito estranho de falar,
E a gente tem que tentar se colocar um pouco no lugar dessas pessoas antes de criticar o absurdo da ideia. Mas é mais fácil você passar por situações muito difíceis quando você acha que existe um propósito ali, né? Que não é uma coisa simplesmente irracional, que não tem propósito algum. Então, elas estavam ali para serem provadas por Deus e aquilo tinha um intuito e tinha um objetivo. E ele fala isso, que a religião era uma forma de sobrevivência. As pessoas que mais acreditavam nisso eram aquelas que mais tinham chances de sobreviver, né? E ele recusava isso, ele achava que aquele não era o destino dele. Então, por isso, sem destino, não era o destino que ele deveria ter vivido. Aquilo não fazia parte da história original dele, mas ele acabou vivendo e ele precisa conviver com isso, né? Mesmo depois de sair do campo. E aí vem aquelas pessoas que sempre abraçam ele e falam, supera, esquece isso, né? Né? Não é tão fácil assim de você esquecer. E a velha mítica do página virada, sabe? Vira essa página, parte para outra, para de falar no assunto, né? Como se ele estivesse ao mesmo tempo que renegar o que ele viveu. Então ele não vai renegar, ele vai lembrar disso o tempo todo e falar sobre isso porque é importante ser falado, mas ele nunca vai admitir que existia algum propósito em tudo que ele sofreu. Não existia propósito algum, e essa é a ideia geral do título do livro. Não, é que eu achei curioso, porque com a explicação, o Sem Destino não me parece nesse sentido, né? Assim, parece. Não sei, se eu visse esse Sem Destino desse outro, acho que talvez eu teria uma outra ideia da sua explicação, porque parece. Não sei se tem alguma, enfim, questão de tradução, né? Assim, não sei, mas me deu uma ideia contrária do título, assim, sabe? Do que você falou. Não sei se tem algum problema. É de não ter esse destino, né? Não ter sido esse exatamente, né? É uma ideia de sem destino certo. Nada é predeterminado, entendeu? Ele tem o destino que ele escolher ter. Ele escolher ter, entendi. Pelo menos foi essa a minha interpretação aqui, Não, absolutamente passível de críticas. faz sentido. Não, então é porque do que a Lu estava falando, dessa coisa de virar a página e segue a vida, né? Que falavam, que dizem, né, para pessoas que são vítimas de traumas e coisas assim, principalmente, né? Não leva rancor, essas coisas assim. É que semana passada, né, que eu não sei, eu não lembro o dia, a Ruth Kluger faleceu, né? E o livro dela, né, que a gente já comentou aqui, que é o Paisagens da Memória, não é o livro que eu vou falar, mas só para lembrar também fala sobre uma menina muito novinha que foi para um campo de concentração e como a história dela, ela tinha a história dela colocada em dúvida justamente por ser uma sobrevivente mulher e tão nova, né? Porque normalmente então crianças com menos, sei lá, de 13 anos, normalmente morriam todas, né, nos campos, já iam direto para os campos de extermínio, porque, não, entre aspas, não serviam para trabalhar, não serviam para absolutamente nada, né? E então ela consegue sobreviver por esses golpes de sorte, e ela sempre é colocada em dúvida justamente porque ela era muito jovem, e por ser tão jovem ela teve sorte porque ela conseguiu reconstruir a vida, sabe? Umas coisas meio absurdas, e ela fala muito disso no livro. Então é uma leitura recomendadíssima, a gente já falou dele acho que umas 1000 vezes aqui, tanto eu quanto a Lu, né, Lu? É o meu livro favorito de literatura de testemunho, me impactou demais. E ela fala muito nesse sentido, Ju, da tatuagem dela. Que as pessoas diziam sempre para ela usar a manga comprida, né? Porque ela não podia mostrar. E imagina, tipo, o braço dela tá com calor, ela vai usar uma manga curta, caramba, né? Mas que é isso, na verdade, as pessoas elas não estão tão preocupadas com você no sentido de vir a página, supera. Elas só não sabem lidar com o que você viveu. Exato, com a sua história, né? Para a gente é mais fácil que a pessoa fique quieta, né? Que a gente não tenha esse ônus de ter que escutar. Então, é um livro incrível. Paisagens da Memória, essa é a melhor indicação aqui desse episódio. Leiam se vocês ainda não conhecem, que é muito lindo o livro. Espero que outras coisas dela sejam traduzidas. Parece que ela tem outras coisas, mas por enquanto o único livro traduzido dela aqui no Brasil é esse. Mas enfim, o outro livro que eu escolhi também tem a ver com acontecimentos históricos,
mas ele não é traumático ou aparentemente traumático, né? Mas é sobre essa questão da visão infantil sobre fatos históricos, né? Que é o Osso da Minha Rua, do Onjak. Eu acho que a gente comentou sobre ele no episódio de literatura angolana, que se você ainda não ouviu, por favor, se faça esse favor. Não é porque é a gente que a gente fez esse programa, mas é porque ele tá muito bom mesmo. É um programa, é um episódio antigo nosso, mas enfim, tem a professora Tânia, que por si só já é um motivo para vocês ouvirem, e tem uma entrevista com a Ana Paula, eu ia falar Maia, oh meu Deus. Tavares. Ana Paula Tavares, desculpa, que é uma grande poeta, né, angolana, mas também escreve contos e tudo mais, então se você ainda não viu, recomendo demais. Acho que é um dos, aqui da casa, é um dos nossos favoritos episódios, assim, a gente gosta muito dele. Enfim, e o Ondiak é isso, ele nasceu, né, a gente fala, né, da importância da revolução, né, lá de Angola para a literatura, né, como ela foi importante para difundir a literatura, para começar mesmo uma literatura independente, né, de Portugal. E o Ondiak nasceu com a Revolução, né? Ele também é ele nasceu ali na década de 70, então ele já nasce numa Angola libertada, vamos dizer assim. E o Os da Minha Rua. Ele é de 77 e a independência foi em 75. Então, exato. Eu tava tentando lembrar se ele era de 77 ou 75. É isso mesmo. Enfim, ele pegou o país nascendo junto com ele, assim. E aí, O Osso da Minha Rua é um livro de contos que eu digo que é uma pérola, assim. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu acho que é aquele tipo de livro que se você quer uma coisa quentinha para ler. Tem umas histórias um pouco tristes no meio, não vou negar. Tem a questão dos tios e tudo mais, mas no geral são histórias muito quentinho no coração, assim. E a visão desse menino, né, dessa criança, né, que seria, sei lá, não tem o um nome, né, então a gente não sabe se é o jovem ou o Jack mesmo, enfim, ali na década de 80, né, passando nesses bairros um pouco mais afastados da cidade, né, aquela classe média remediada, sabe, não é tão pobre, mas também não é tão rico, né, então vai contando as memórias dele, né, desse bairro dele, das brincadeiras na rua, da família, né? O primeiro conto é lindo e um pouco triste, que é a história desse amiguinho deles que todo dia na hora do almoço ia aqui chamar dos outros amiguinhos para brincar e vem brincar, vamos brincar, e aí ficava para o almoço na casa de um, na casa do outro. E aí você vai percebendo que é porque, enfim, a família dele não tinha dinheiro e tudo mais, assim, e é tudo de uma forma muito, sabe? Mas assim, o que eu acho bonito nesse livro isso, assim, tem esses toques tristes, porque, enfim, não é porque o país deixou de ser colonizado por Portugal que todos os problemas dele se acabaram, né? Enfim, ainda é um país cheio de problemas, cheio de desigualdades. E ele vai contando isso, mas ao mesmo tempo tem muita nostalgia. É um livro muito nostálgico, né? Tanto que o meu conto preferido não é bem um conto, é o final do livro, né? Que é uma carta que ele está escrevendo para uma amiga de infância, né? Então é já esse narrador mais velho, né? Justamente falando, né? Que é isso, a gente é construído a partir dessas memórias, é isso que constrói a gente. E eu acho isso muito bonito, assim, eu acho, enfim, a frase que ele fala, que aí você vê o título lá, você fala, tá aqui. Eu adoro quando isso acontece, quando o título do livro aparece no meio do livro, eu adoro quando isso acontece. E, enfim, e é muito bonito, e essa questão das histórias pessoais, de como elas são importantes pra gente, e como elas são importantes para a construção de uma memória coletiva também.
né? Então, como eu disse, ele fala dessas questões históricas, né? Então, os tios dele estavam sendo perseguidos. Então, tem um conto que ele conta que, de repente, ele foi visitar os tios e os tios não estavam mais na casa, mas eles deixaram o galinheiro aberto. O que, que aconteceu, sabe? Assim, e fica esse clima. E tinha os soviéticos também, que eles estavam construindo alguma coisa e, de repente, eles vão embora, assim, de repente os soviéticos vão embora. E quem são esses soviéticos? Por que eles estão ali? Né? Tem toda essa questão, né? Enfim, que pelo olhar da criança você não tem grandes explicações políticas, né? Mas que, enfim, e é isso, assim, eu acho um livro que tem essa toada, assim, mais quentinho no coração, assim, a gente falou de muito livro triste até agora. Enfim, não sei, não lembro. O Caleb eu acho que também vai falar de um que é mais ou menos triste, mas esse eu acho que é o mais quentinho no coração da seleção aqui. E muito bonito, assim, essa questão. Eu gosto muito de histórias de pessoas, sabe? Tipo, contar a história da infância, contar a história. Eu gosto muito. E quando eu tive que ler esse livro, assim, foi um grande achado. Eu tive que ler, inclusive, para a Tânia, né, essa professora que a gente já falou aqui. E, enfim, para mim foi um grande achado, assim, foi incrível. Eu acho esse livro belíssimo também. Eu acho que é exatamente isso, é um retrato dessa época, né, de que a Angola estava em guerra civil, então sofria muito com escassez de alimentos, com todos os problemas que eram ainda mais graves naquela época, mas como isso é muito filtrado, né, pelas crianças. E eu lembro que tem uma frase do narrador que ele diz que as crianças ainda não têm o paladar para gostos mais picantes. Eu acho uma frase muito linda, assim, porque é isso, elas olham tudo com o limite da compreensão delas mesmo, né? Então elas veem pessoas com armas na rua, veem os cubanos chegando, e é isso, elas ainda não entendem exatamente o que está acontecendo, e elas recontam aquilo através do próprio imaginário, né? Eu acho um livro muito afetivo mesmo, muito bonito. Eu esqueci de falar, mas é importante falar que o narrador ele não é em primeira pessoa infantil, né? É um narrador em primeira pessoa contando como a mesma coisa que o narrador do Sem Destino, né? Que é uma pessoa mais velha lembrando da infância. Mas eu acho legal isso, porque ele não tira, ele não fala assim, quando eu era criança eu estava passando por isso, né? Ele consegue retratar o que ele pensava na época, né? Então, tipo, você não tem uma explicação exatamente do que estava acontecendo, né? A partir de coisas externas você vai vendo, né? Que nem essa história desse menininho do primeiro conto. A partir de elementos externos que você percebe o que está acontecendo e não pelo próprio personagem, né? Não é aquela coisa do tipo, vou fazer um menino genial aqui que entende absolutamente tudo, né? Sua vez, Caleb. Qual a sua segunda escolha? O meu, assim, eu tenho essa fama, né, de às vezes subverter um pouco as regras, assim. Pô, mas essa aqui eu acho infundada, né? Enfim, só queria deixar registrado aqui do teu falar o meu. Uma Porque série de injustiças, né, Caleb? Exatamente. É difícil, viu? É difícil. Queria falar para vocês, mas é difícil. E o livro que eu escolhi é A Elegância do Ouriço, da Muriel, né? Barbieri, não sei exatamente como fala o sobrenome. É o segundo livro dela, né? Sai em 2007, mais ou menos 2006 lá fora, e 2008 aqui, né, pela Companhia das Letras. É um livro que não é necessariamente narrado por uma criança, né, mas ele é dividido entre duas protagonistas, e uma delas é uma criança de 12 anos. Fica dividido entre ela e uma outra mulher, que é a Renée, né, que ela é a concierge, né, de um desses prédios antigos, assim, não muito grandes, né, da França. A Renée, ela é uma figura, uma zeladora, né? Ela não é exatamente... Ela é muito comum, aparentemente, muito banal, e até meio ranzinza, né? Meio... ela não é muito de conversa, assim, acho que ela não só que ela tem essa casca, né?
E a Juliana brincou quando ela gosta que aparece o título, né? Dentro do livro, né? Nesse tem explicação, né? Que do porquê da elegância do ouriço, né? Que por fora é crivada de espinhos, uma verdadeira fortaleza. Dentro é tão simplesmente requintada quanto os ouriços, que são os bichinhos falsamente indolentes, ferozmente solitários e terrivelmente elegantes. Então, né, tem a descrição da Renée, porque ela é essa pessoa que não quer muita conversa, faz o trabalho dela, não faz questão de se mostrar, mas por dentro da casa, né, no interior, ela tem gostos muito requintados, né? Ela é lemosa, gosta de um cineasta, vê filmes de um cineasta japonês chamado Yasujiro Ozu, que eu confesso que eu não conhecia quando eu li, enfim, fui atrás depois. Lê Tolstói, lê Marx para elevar a alma, coisas do tipo. E a gente não entende exatamente por que ela esconde, né? E aos poucos ela conhece essa garota de 12 anos, ela é meio tipo um desses super gênios, ela é meio arrogante nisso, assim, no propósito dela, né? Enfim, ela é filha de uns pais bem sucedidos e tudo mais, e ela, de fato, essa menina é um prodígio, super inteligente, e ela decide que no aniversário de 12 anos dela, ela vai se matar. Que ela fala que, na verdade, ela não vê muito sentido no mundo, né? É um mundo sei lá, de coisas tão... Ela não vê a graça na vida, ela não consegue encontrar na vida dela uma perspectiva de que as coisas saiam bem para ela. Ela se mostra menos inteligente do que ela é para as pessoas não ficarem intimidadas, mas ao mesmo tempo que ela não consegue lidar com as pessoas, enfim, se ela não consegue nem mesmo assumir quem ela é de verdade, né? E também com gostos, enfim, gostos bem peculiares, e as duas meio que vão se descobrir na verdade, nessa coisa de não falar, de não contar o que elas não mostrar, na verdade, o que elas são de verdade. Vai ter um outro personagem que vai ser meio que a ligação entre essas duas, só que é isso, essa garota, ela tem esse é o plano dela, nada vai tirar isso, só que o livro é uma delícia, assim, um livro desses deliciosos, assim, sabe? Tipo, livro dessas narrativas. Acho que foi um dos livros que eu mais indiquei, assim, eu indiquei muito esse livro, muito, 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 porque ele é um livro que agrada. Caleb fez dinheiro com esse livro, Caleb? Eu fiz um pouco, Juliana, não muito. Fez dinheiro para os outros, na verdade. Outros, né? Essa época eu fazia dinheiro para os outros ainda. Mas teve uma época que até na livraria que eu trabalhava tinha uma promoção dele, então, cara, eu indiquei, porque é um livro que é difícil, assim, lógico, é possível que qualquer pessoa leia qualquer livro. Eu, de fato, acredito de verdade nisso. Mas esse livro é um livro que realmente você pode indicar para, assim, olha, a pessoa gosta de tal tipo de livro, dá para ela, eu gosto de outro, eu acho que é possível, assim, sabe? E gostoso, e você se sente bem, os personagens são interessantes, e você quer, enfim, saber o que vai acontecer com eles. Eu acho difícil, assim, esse é um livro não único, mas assim, ele é muito especial, assim, eu acho um livro muito gostoso de ler, e é narrado em terceira pessoa, né, não tem muita distinção, mas eu gosto disso porque a Paloma é um personagem interessante. Ela é uma adolescente, dentro do que a gente... pré-adolescente, né, dentro do que a gente acha de um pouco irritante. Ela é meio arrogante, né, essa ideia de você não ver coisas, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente, ela enxerga as coisas e as relações. E isso eu acho curioso e cativante dentro da história. E a Renée também. A Renée é um personagem curioso, assim, sabe? Eu acho essa brincadeira delas não se mostrarem de verdade o que elas são, ou guardar pro mais íntimo, eu acho interessante dentro da narrativa. Então, fica a recomendação, assim, tanto que eu li até o outro livro da autora, né, A Morte do Gourmet, que é o primeiro livro dela, na verdade, e ele é todo meio melancólico, nostálgico, assim, eu gostei, mas, sei lá, eu fui esperando uma outra elegância e não apareceu, mas acho que esse vale demais a pena.
Esse é aqueles livros que eu não sei como eu passei pela livraria e sem ler. Eu não li esse livro ainda. Juliana, pois é. Era um livro de, tipo, todo mundo lia, assim, todo mundo leu aquele livro. Todo mundo. Era esse, e acho que o Legado de Esther, que tinha lançado mais ou menos na época, eram livros que todo mundo leu, assim. Pois é, né, Juliana? O que aconteceu, Juliana? O que aconteceu? Eu tava lendo os meus livros juvenil lá, Caleb. Depois eu comprei. Eu lembro que eu comprei nessa promoção. Tava tipo por R$ 15 o livro. E eu comprei nessa promoção, mas até hoje eu não li. Acho que ele fez boas indicações hoje. Vou revelar aqui para vocês que gravar este podcast, esse episódio, foi único e exclusivamente para a gente poder divulgar fotos nossas criança no nosso Instagram. Esse é o objetivo. Exatamente. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, o nome do livro podcast, siga a gente para poder ver estes lindos rostinhos. A Ju vai colocar a foto dela de... Como é que você fala, Ju? Talentos brilhantes. Sim, era essa que eu tava pensando. Eu tava entre essa e a caipira hipster, mas eu acho que a Talentos Brilhantes é mais legal. Melhor foto de criança. Vocês precisam ver isso. Sigam as nossas redes. Além do Instagram, a gente tem outras coisas. Facebook, Twitter, o nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os episódios que a gente grava tem a versão no YouTube também com vídeo. Então você pode assistir a gente ou escutar, depende do seu gosto. Que tem opções. Sim. Vou deixar rolando aí. E já tá marcada a próxima live, né, Lu? Dia 7, eu sempre falo errado. Dia 7 de novembro, a nossa próxima live. No YouTube. Exato, nosso compromisso com a notícia, aqui com você. Isso, o nosso programa de notícia, o nome da notícia. O bom de ter de chamar o nome do livro é que é infinito, né? Pra gente inventar aqui. Possibilidade. É muito, eu confesso que eu gosto muito dessa ideia. Sabe uma coisa? Quando a gente coloca as prévias dos episódios do nome do leitor e o nome da leitora, e as pessoas têm que adivinhar, eu demorei uns 4 episódios para notar que eu podia fazer a pergunta com qual o nome do livro. Queria compartilhar que eu demorei para perceber esse trocadilho maroto com o nome do podcast, mas hoje em dia eu uso. Muito bem aplicado. Só queria compartilhar essa informação com vocês. Eu e a Ju temos aula agora, então partiu o podcast aqui para a gente ter uma aula emocionante de literatura contemporânea alemã em alemão. De um livro em alemão que a gente não leu. Espero que a noite de vocês seja mais legal que a nossa. E boa semana aí pra todo mundo também. A minha, o meu time acabou de perder do Curitiba de 3-1 em casa, então... Ô, louco, Caleb. Não! Mas eu escalei o Palmeiras. Pô, eu também, viu? Na minha cabeça também, mas tomou de 3-1. Eu coloquei ataque, coloquei meio de campo no Cartola, me ferrei. Desculpa te dar essa informação aí antes do alemão. Podia ter falado depois. Um dia triste, né? É isso, gente. Nos inscrevam, sigam a gente, acompanhem. Beijo pra todo mundo. Até mais. Tchau. Tchau.